Na reta final de 2018 fazemos o balanço político do ano com a ajuda do comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo, boa noite. Olá, boa noite. Vamos a este último facto político. É o 11º veto presidencial. Tem razão Rui Rio quando diz que o que Marcelo Rebelo de Sousa fez foi lógico, tendo em conta que o próprio Parlamento obrigou o Governo a seguir este caminho de regresso à mesa das negociações? Foi a decisão mais previsível, mais lógica e aquela também que é mais legal. E estamos a falar de um jurista, porque a verdade o que Marcelo Rebelo de Sousa veio fazer foi obrigar o Governo a cumprir o Orçamento de Estado, porque está inscrito no Orçamento de Estado que, relativamente a esta matéria, é preciso continuar a negociação com os sindicatos. Mas esta, se olharmos bem, é se calhar até a melhor solução para António Costa, porque se eventualmente Marcelo Rebelo de Sousa promulgasse este diploma, já tinha sido anunciado pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista e também com o PSD dizer que provavelmente estaria ao seu lado uma reapreciação parlamentar deste diploma. Ora, já sabíamos qual é que seria a conclusão. Haveria uma coligação negativa que obrigaria na mesma o Governo a ir negociar. Só que ia negociar contra o Parlamento e nós sabemos quão importante é o Parlamento nesta legislatura. Ricardo, relativamente ao desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa, sabemos que a sua veia de comunicador o leva a comentar todos os assuntos no próprio dia, muitas vezes ainda no decurso do próprio acontecimento, mas há um tema tabu para Marcelo Rebelo de Sousa que tem a ver com a recandidatura. Sim. Ainda que na Web Summit tenha deixado escapar, talvez eu tenha que me recandidatar para continuar a vir a esta cerimónia. O que é que explica este tabu presidencial? É um tabu, é verdade, e é se calhar o único tabu, como tu dizes, e muito bem. Mesmo esse episódio no Web Summit, ele depois, a seguir, veio dizer isto foi apenas uma brincadeira, não leiam nisso mais do que uma brincadeira. A verdade é que nós continuamos sem saber quais são as verdadeiras intenções de Marcelo Rebelo de Sousa, mas eu adiantaria que, muito provavelmente, será 2019 o ano que vai levar Marcelo Rebelo de Sousa a tomar uma decisão. Porque já vimos Marcelo Rebelo de Sousa digamos assim, presidir em ambiente que, do ponto de vista político, lhe era muito favorável, porque ele era, de alguma maneira, uma espécie de pedra de toque. Não o vimos ainda a liderar em momentos de crise. E 2019 vai ser um ano de crise. Marcelo Rebelo de Sousa, o próprio, já o disse, espera que vai haver uma grande conflitualidade, disse-o agora no discurso de Natal, que a campanha eleitoral já começou. E ele está a pressentir que mesmo esta questão agora com os professores se vai repetir em várias áreas. Porque o grande problema para António Costa daquele veto é que abriu uma caixa de Pandora, permitindo agora a outras classes profissionais colocar outras exigências e agora com o Governo já desprotegido daquela que era uma capa que o Partido Comunista, que controla muito bem os sindicatos, lhe tinha permitido. E agora que a legislatura está garantida, que vai seguramente até ao fim, com o orçamento aprovado, antevês um ano presidencial um pouco mais exigente, mais assertivo em algumas áreas ou não? Mais exigente e muito provavelmente a pedir que Marcelo Rebelo de Sousa esteja mais ausente. Essa vai ser a grande dificuldade de Marcelo quando perceber que não pode continuar neste registro de ter uma opinião sobre todas as matérias, de se imiscuir naquilo que até agora era visto como um trabalho de conciliação de vários interesses, mas que a partir de agora terá uma leitura política e partidária. Qualquer declaração que ele faça será vista como uma declaração a proteger o Partido Socialista ou contra o Partido Socialista. E isso para Marcelo, neste momento, é absolutamente incomportável. Ricardo, se há traço político distintivo de António Costa é a resistência a mudar as equipas. Só o faz no limite, muitas vezes convencendo os próprios a pedir admissão. Resistiu no caso dos secretários de Estado, resistiu em diversos ministros, incêndios, enfim. E depois surpreende o país com uma remodelação governamental a que tu próprio chamaste de remodelação relâmpago. Sim. Produziu os efeitos desejados, isto é, preparou o Governo para o ano eleitoral de 2019 ou, a avaliar pelos sinais de contestação social, não foi assim tão bem sucedido? Ainda é cedo para fazer essa avaliação. Verdadeiramente 2019 vai ser o teste fundamental para perceber se esta nova configuração governamental, que é muito mais política do que técnica, está ou não está preparada para resistir ao choque com os partidos de oposição e contra também as manifestações, as greves que vão proliferar. Para já os sinais são débeis, quer da área da saúde, onde aparentemente as coisas estão muito longe de estarem pacificadas, mas também em áreas como da defesa, onde este processo de tanques ainda tem muitas pernas para andar e nós não percebemos ainda que resistência é que a nova equipa ministerial terá para lidar com esse caso. Agora, a verdade é que me pareceu que naquele momento António Costa achou que era ainda demasiado cedo para essa remodelação. Ele estaria muito provavelmente à espera de fazê-lo depois do Orçamento de Estado, eventualmente até agora por altura do Natal, exatamente para largar, chamemos-lhe assim, os ministros no momento em que eles tivessem que entrar em rota de colisão com todas estas organizações. Não o pôde, o calendário foi diferente
Falta saber agora se essa habilidade e resiliência terão ainda capacidade de persistência ao longo de um ano que vai ser muito, muito longo para o Primeiro-Ministro. Uma outra linha de avaliação política deste ano tem a ver com a emergência de novos partidos, mais no espectro político à direita. A Aliança, a Democracia 21. Do teu ponto de vista, há um fenómeno europeu que está a ser importado ou que está a atravessar as fronteiras, ou ainda é muito cedo para que isso aconteça em Portugal? Não, não é cedo. Eu diria até que se calhar está a demorar muito. Isto está a alastrar-se de forma muito rápida e está a ter uma enorme adesão popular. Aquilo que pode explicar o atraso em Portugal é, por um lado, o maior conservadorismo em termos políticos do eleitorado e também o facto de, neste momento, nesta atual configuração política, haver uma maioria parlamentar de esquerda que demonstra alguma flexibilidade exatamente para acomodar aqueles que podem ter posições um pouco mais radicais. Mas a verdade é que à direita não estamos a ver isso. O CDS mantém um rumo que é muito consistente, o PSD está claramente a encostar à esquerda e está-se a abrir um espaço enorme que pode vir a ser ocupado exatamente por esses movimentos, como a Iniciativa Liberal, a Aliança, que falta saber também que representatividade eleitoral é que eles terão. Estou a pensar sobretudo na Aliança, que tem uma figura de maior reconhecimento, Pedro Santana Lopes. E que vai a votos nas europeias. Que vai a votos já nas europeias e que promete ir às legislativas. E basta que alguns destes partidos tenham 2, 3, 4% para baralhar imediatamente aquilo que é a conta eleitoral para perceber, por exemplo, quem é que tem uma maioria e quem é que tem capacidade para governar. Porque desapareceu o mito do voto útil, isso já não está em cima da mesa, e por outro lado, pelas contas que se fazem a partir das sondagens, basta uma pequena mudança ou aparecimento de um partido que roube 2 ou 3% a um dos dois grandes partidos para imediatamente termos um figurino político completamente diferente. O Presidente da República tem alertado muitas vezes, repetidamente, contra os perigos do populismo, a elogiar os portugueses por sempre terem escolhido a democracia em detrimento de outras soluções demagógicas e populistas. Enfim, não se tem cansado de alertar o país. O que te pergunto é se as razões deste atraso, como tu dizias, são sociológicas ou resultam da conjuntura económica ainda favorável? O que é que, do teu ponto de vista, pode melhor explicar? Essa questão da conjuntura económica parece muito importante. A verdade é que, quando olhamos para outros países, percebemos que é em momentos de maior crise que esses partidos têm maior popularidade. Mas há também razões sociológicas. A verdade é que, porque o 25 de Abril foi ainda há muito pouco tempo, todos esses movimentos mais extremistas, sejam à esquerda ou sejam à direita, não têm grande reconhecimento por parte do eleitorado. E a verdade é que, se olhando para estes novos partidos, nós, pelo menos para já nos seus programas, não vemos ainda nenhum aspecto mais populista ou algum aspecto mais radical. E isso, de alguma maneira, pode sossegar-nos. Até quando é que nos sossega? É a grande questão. Ricardo, é sempre um gosto. Obrigada. Boa noite.